Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1155 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de curtir, comentar o que achou desse episódio e compartilhar com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp cheio de pessoas interessadas ou mesmo nos seus stories aí na sua rede social favorita. Fortalece muito o projeto e é um grande incentivo para permanecermos. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: o Ministério da Saúde, em observância aos direitos à dignidade da pessoa humana, à saúde e à igualdade, deve garantir atendimento médico às pessoas transexuais e travestis, de acordo com as necessidades biológicas, e acrescentar termos inclusivos para englobar a população transexual na declaração de nascido vivo de seus filhos. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, o que é essa declaração de nascido vivo? É um documento que é emitido pelos hospitais e maternidades logo após o nascimento da criança. E aí, de posse dessa declaração de nascido vivo, se vai até o cartório de registro civil e aí se emite a certidão de nascimento. Então, é um documento muito importante, não é, que é emitido pelos hospitais, pelas maternidades. E aí, gente, qual é o ponto aqui? O que se decidiu? Se decidiu que para englobar a população que é transexual, seja pais ou mães, é necessário modificar os campos de preenchimento. Então, qual foi a atualização, basicamente? Foi que na declaração hoje estão os campos mãe e pai. E agora vai estar assim, ó, mãe/parturiente, e no lugar de pai vai ter responsável legal/pai. Pronto. É basicamente essa a mudança. E aí o julgado ele traz alguns outros pontos, né, que aí estão mais relacionados com a necessidade de evitar qualquer procedimento burocrático ou evitar também de causar qualquer constrangimento ou dificuldade de acesso dessas pessoas transexuais ao atendimento médico. E aí, né, claro, estamos aqui falando nessa situação de pais e mães transexuais ou travestis, etc. Então, basicamente, é uma decisão que visa, de alguma forma, afastar constrangimentos, afastar dificuldades de acesso dessa população e também, não é, essa modificação aí bem específica na declaração de nascido vivo para adequar a nomenclatura, enfim. Como é que ficou então o destaque? O Ministério da Saúde, em observância aos direitos à dignidade da pessoa humana, à saúde e à igualdade, deve garantir atendimento médico a pessoas transexuais e travestis de acordo com suas necessidades biológicas e acrescentar termos inclusivos para englobar a população transexual na declaração de nascido vivo de seus filhos. Próximo julgado, inserido no Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi uma tese fixada na ADPF 936 do DF. A tese ficou da seguinte forma: é inconstitucional norma que, a pretexto de regulamentar a participação da sociedade civil no CONAD, acaba por dificultar. CONAD, gente, é o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? É um órgão superior, consultivo e deliberativo que ele foi criado exatamente para debater e avaliar a política pública relacionada a pessoas com deficiência. Ele integra, né, atualmente, a estrutura organizacional do Ministério dos Direitos Humanos. Certo, qual foi a disposição que foi declarada inconstitucional? Foi o Decreto 10.177 de 2019, que previa um processo seletivo para a escolha das organizações representantes da sociedade civil no CONAD, ao invés de prever realização de eleições livres. Então, veja só, ao invés de eleição dessas entidades da sociedade civil que iriam compor o CONAD, havia aqui a previsão de um processo seletivo.
E aí, gente, se trata, né, de algo inconstitucional, porque essa escolha não tem a ver com conveniência e discricionariedade da administração. Essa escolha ela tem que ser dada de tal forma a garantir a maior representação possível da sociedade civil no Conselho. Isso daí garantindo, né, na maior medida possível, claro, a autonomia e isenção dessas entidades. E no caso concreto, não, né, se criou um processo seletivo e esse processo seletivo acabava colocando na conveniência e discricionariedade da administração quais seriam os critérios. Né? Então, era uma forma, na verdade, de evitar uma representação social que espelhasse aquilo que existe na sociedade civil hoje. Então, se tiraria uma eleição livre para colocar um processo seletivo controlado pela administração, o que é claramente inconstitucional. Como é que ficou então a tese? É inconstitucional, norma que, a pretexto de regulamentar a participação da sociedade civil no CONAD, acaba por dificultar. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional por não violar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para projetos de lei que envolva a criação de cargos, órgãos e funções da administração pública, lei estadual de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a proteção e a defesa de animais e o controle de reprodução e regulamentação da vida de cães e gatos encontrados na rua. Gente, que lei é essa? É a Lei 7427 de 2012, lá do estado de Alagoas. Trata-se de uma lei, não é, de iniciativa parlamentar, já que o ponto é esse, né? A questão da inconstitucionalidade aqui que estava sendo alegada era uma inconstitucionalidade formal por suposto vício de iniciativa, já vimos que isso foi afastado. E o que essa lei previa? Né? Ela trazia diretrizes para controle reprodutivo de cães e gatos, visando proteção e bem-estar desses animais. Principais pontos aqui, não é? Ela tratava sobre medidas sanitárias e de proteção, proibição de eutanásia injustificada, adoção e esterilização, proibição de abandono e também trazia uma categoria de animais comunitários. Tratava também sobre recolhimento e manutenção, então dizia que o governo deveria destinar locais para a manutenção desses animais abandonados e também uma regulamentação de acompanhamento desses projetos. Veja só, essa lei é inconstitucional? Não, ela não é. E aí a primeira pergunta que você pode fazer é se essa lei de alguma forma viola esse vício de iniciativa por criar órgão, cargo ou função. Mas ao ler, não é, a lei e ao verificar seus pontos, a gente verifica que não, na verdade não se criou nenhum órgão, né? Então, por mais que traga um aumento de despesa, já que traz novas atribuições, isso por si só não gera uma inconstitucionalidade por vício de iniciativa. E por fim, se entendeu que essa legislação ela está dentro da competência legislativa concorrente, né, do Estado e também dentro da competência administrativa comum da União, Estados, DF e municípios, beleza? Então, nenhuma inconstitucionalidade da lei que cuida dos doguinhos e dos gatinhos. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por não violar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para projetos de lei que envolvam a criação de órgãos, cargos e funções da administração pública, lei estadual de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a proteção e a defesa de animais e o controle de reprodução e regulamentação da vida de cães e gatos encontrados na rua. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar os preceitos fundamentais atinentes à separação dos poderes e ao devido processo legal, emenda à Constituição Estadual que condicione a composição dos quadros de pessoal dos Conselhos do Poder Executivo Estadual a indicações de membros da Assembleia Legislativa. Aqui, a impugnação é da Emenda Constitucional 45 de 2019 do Estado de Alagoas.
ela altera o texto da Constituição Estadual para prever que compete privativamente à Assembleia Legislativa participar da composição de todos os conselhos estaduais, fóruns estaduais, comitês gestores, fundos estaduais do Poder Executivo. Dessa forma, caberia à Assembleia Legislativa indicar, no mínimo, 2 representantes dos membros com direito à voz e voto em cada um desses colegiados. E aí, isso é constitucional? Não, entendeu-se que isso não é constitucional, principalmente porque viola a separação dos poderes. E, além disso, também viola o que? O devido processo legislativo. Mas por que o devido processo legislativo? Gente, a questão é que as normas que tratam sobre processo legislativo são de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. E dessa forma, ao inserir membros em todos esses conselhos do Poder Executivo Estadual, por uma via oblíqua, acaba-se violando a reserva de iniciativa de determinadas leis que é do Poder Executivo. Então, também temos aí uma violação ao princípio do devido processo legislativo. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar os preceitos fundamentais atinentes à separação dos poderes e ao devido processo legislativo, emenda à Constituição Estadual que condicione a composição dos quadros de pessoal dos Conselhos do Poder Executivo Estadual à indicação de membros pela Assembleia Legislativa. Próximo julgado de hoje foi inserido também na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são formalmente inconstitucionais, pois violam a competência da União para legislar sobre direito civil e processual civil, bem como sobre normas gerais de direito financeiro, normas estaduais que tratam da disponibilização ao Poder Executivo dos depósitos judiciais relativos a valores e tributos estaduais, inclusive seus acessórios, independentemente de qualquer formalidade. Aqui, gente, nós temos uma lei do Estado do Paraná, que é a lei de número 13.436 de 2022, e seu decreto regulamentador, que é o decreto 5267 de 2002, ambos do Estado do Paraná, não é? Basicamente, essa lei e esse decreto regulamentador tratam sobre a possibilidade de utilização dos depósitos judiciais pelo Poder Executivo, mais especificamente daqueles tributos estaduais. E basicamente se permite que esses valores sejam utilizados, deixando tão somente uma reserva de contingência de 20%. Qual o problema? O problema é que a nível federal existe já a regulamentação nesse sentido, não é? E essas previsões estão lá na Lei Complementar 151 de 2015, onde essa reserva de contingência que está prevista é de 30%. E aí, gente, essa legislação do Estado do Paraná trazia previsão diversa e, gente, na verdade mesmo aqui já existia uma inconstitucionalidade formal, né? Porque essa legislação trata sobre norma geral de direito financeiro e trata também sobre direito processual civil. Então, dessa forma, acaba tendo aqui já uma inconstitucionalidade formal e além de prever isso de forma diversa daquilo que está hoje na legislação federal acerca do tema. Então, como é que ficou o destaque? São formalmente inconstitucionais, pois violam a competência da União para legislar sobre direito civil e processual civil, bem como sobre normas gerais de direito financeiro, normas estaduais que tratam da disponibilização ao Poder Executivo dos depósitos judiciais relativos a valores de tributos estaduais, inclusive seus acessórios, independentemente de qualquer formalidade. Antes de seguir em frente, vou fazer um convite muito rápido e super especial para você que ainda não é nosso assinante. Aproveita a Black Friday e acessa legislaçãointegrada.com.br para fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, inclusive aqueles planos focados no seu edital específico. Então vem fazer parte, que eu te aguardo, preço muito especial, e você ainda está levando de graça o mapa do aprovado, que é o curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia.
Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina, e nós conseguimos transformar aquele seu material que já está às vezes na gaveta, que pode ser um TCC, uma monografia, uma dissertação, em um livro. E isso pode ter um peso muito decisivo na sua prova de títulos. Então, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que o valor é bem justo e acessível. Gente, por último, só um convite muito especial que eu tenho feito. Nós estamos estendendo as parcerias com professores. Então, se você faz mentoria, se você faz algum acompanhamento, indica nosso material para o seu professor, que quem sabe nós podemos fazer aí uma parceria para fornecer o material de lei seca e jurisprudência. Hoje já temos algumas parcerias nesse sentido e tem dado muito certo. Então, indica para o seu professor que com certeza também vai te ajudar bastante. Então, vamos voltar a seguir em frente. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e a tese fixada na ADI 5340 do DF, e a tese ficou da seguinte forma. A Lei 13.134 de 2015, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego, não importou em violação do princípio da proibição do retrocesso social, nem do princípio da segurança jurídica. Então, gente, veja só. Essa lei em questão, que é a Lei 13.134 de 2015, ela mexe com o seguro-desemprego, que é um direito social que está previsto lá no artigo 7º, inciso 2 da Constituição Federal. Então, é direito social o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. E aí, gente, o que acontece? Acontece que a Lei 13.134 de 2015 modificou um pouco os prazos para a solicitação, bem como é que fica a questão do número de parcelas em cada uma dessas solicitações. Então, só para ter ideia, por exemplo, na primeira solicitação, antes bastava ter trabalhado 6 meses consecutivos com carteira assinada. A partir de 2015 tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses. E aí muda também na segunda solicitação e nas demais. Então houve aí uma modificação, não é, dos critérios para se obter esse seguro-desemprego. Pergunta-se, isso é constitucional? Gente, veja só. O STF diz que não é inconstitucional, não é? E qual seria o argumento para sustentar essa inconstitucionalidade? Seria o princípio da vedação do retrocesso social, é o tal do efeito Cliquet, né? Não sei se vocês já ouviram falar que é uma referência àquele instrumento que é utilizado pelos alpinistas, que é tipo uma marretinha que bate ali para poder fixar, e aí ele bate com a outra mão e vai subindo. Então se faz uma referência a esse movimento para dizer que em termos de direitos sociais, sempre deve se andar para cima, nunca para baixo. Mas acontece, gente, que isso no papel é muito bonito. Mas na prática é necessário verificar que direito social é caro. Direitos sociais são caros, melhor dizendo, existe um custo. E aí, muitas vezes é necessário equalizar essa situação para manter o direito social viável, levando também em consideração que existem mudanças na sociedade, e aí pensamos em mudanças demográficas, mudanças de perfil socioeconômico, enfim, diversas mudanças que acabam impactando no custo desses direitos. Então, é razoável que eventualmente sejam necessárias reformas, não é? Então, por exemplo, quando nós falamos de direito previdenciário, quantas reformas da Previdência já ocorreram e quantas vão ocorrer até a maioria de nós nos aposentarmos? E sempre que se faz reforma, gente, eu nunca vi reforma para melhorar, não. É reforma para tornar mais difícil o acesso ao benefício. Da mesma forma que, quando nós falamos de seguro-desemprego, dificilmente você vai ver reformas para ampliar esse acesso, né? Quase sempre se criam aí mais obstáculos. O ponto é que se em algum momento vier alguma reforma que de fato vá no núcleo essencial desse direito, aí isso vai ser inconstitucional. Mais uma reforma que tão somente readequa ali os critérios para se ter direito, isso daí, né, de fato não é inconstitucional, até porque é necessário que se tenha essa margem para garantir que o direito social vai continuar sendo acessível,
e vai continuar sendo viável, né? Esse estudo atuarial, ele sempre é muito necessário. Então, gente, como é que ficou o destaque? A Lei 13.134 de 2015, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego, não importou em violação do princípio da proibição do retrocesso social e nem do princípio da segurança jurídica. Ah, gente, só um ponto, tá? Que era importante eu ter mencionado, mas agora vai ficar para agora mesmo. Também não há violação ao princípio da segurança jurídica, tá? Até porque segue ali aquela mesma lógica do direito adquirido e da mera expectativa do direito. Então, se a pessoa já tinha preenchido todos os requisitos para o seguro-desemprego na data da entrada em vigor da nova lei, essa pessoa não vai ser abarcada pela nova lei, tá? Ela fica na lei antiga. Agora, se não tinha, aí era mera expectativa de direito, né? E vai ser sim abarcada pela nova lei. Seguindo em frente, próximo julgado inserido na Constituição Federal e a tese fixada na DI 5389 do DF. A tese ficou da seguinte forma: a Lei número 13.134 de 2015, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável da concessão do seguro-defeso, e a Lei 13.135 de 2015, na parte que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo do casamento ou da união estável e período de concessão do benefício, não importarem violação do princípio da proibição do retrocesso social ou, no tocante à última lei, em ofensa ao princípio da isonomia. Gente, continuamos conversando aqui sobre a mesma coisa, né? Na verdade, essa tese agora ela vai tratar também da Lei 13.134 de 2015, mas vai tratar também de outros pontos, né? Inclusive a Lei 13.135 de 2015. Então, temos aqui as mudanças no seguro-desemprego, que nós já conversamos na tese anterior, mas, além disso, aqui nós temos também mudanças no seguro-defeso e, por último, também mudanças na pensão por morte destinada a companheiros e cônjuges. E, gente, tudo aquilo que eu falei se aplica aqui, tá? Mas, em relação à pensão por morte, aí nós temos ainda um argumento extra, porque em relação ao seguro-desemprego e ao seguro-defeso, vale aqueles dois argumentos, né, principais: a ausência de violação do princípio da vedação do retrocesso social e a ausência de violação da segurança jurídica. O mesmo se aplica aqui também a essa situação da modificação da pensão por morte. Mas aqui também houve, né, esse argumento adicional, que foi o princípio da isonomia. Porque o que acontece? A partir da Lei 13.135 de 2015, os prazos da pensão por morte passaram a variar de acordo com o tempo de casamento e com a idade do cônjuge sobrevivente. Então, só para vocês terem ideia como ficou muito mais restrito, se o casamento tem menos de 2 anos, casamento ou união estável, tá? E se o indivíduo, né, o contribuinte, tem menos de 18 contribuições mensais, esse benefício é concedido só por 4 meses. Por outro lado, se temos uma situação com mais de 18 contribuições mensais e mais de 2 anos de casamento ou união estável, aí o período de concessão vai variar de acordo com a idade. E aí vai de 3 anos, né, caso o cônjuge sobrevivente tenha menos de 21 anos, até uma pensão vitalícia, no caso desse cônjuge sobrevivente ter 44 anos ou mais. E aí temos uma escala, não é? Que vai desde esses 3 anos até a pensão vitalícia. E aí vem o argumento de dizer, olha, isso fere a isonomia, porque agora você está tratando de forma diferente as pessoas em virtude da idade ou em virtude do tempo em que estavam juntos. E aí, gente, nesse ponto que o STF entendeu foi que essa distinção é razoável, tá? E então não considerou inconstitucional essa previsão, tá? Então, todos os outros argumentos valem, mas em relação à pensão por morte, temos esse argumento adicional. Então, como é que ficou o destaque? A Lei número 13.134 de 2015, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável da concessão do seguro-defeso, e a Lei número 13.135 de 2015, na parte que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importarem em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou, no tocante à última lei,
em ofensa ao princípio da isonomia. O próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil e é uma tese de repercussão geral, tema 1338 do STF. Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral, fixada no julgamento do tema 69 da repercussão geral. E, gente, temos aqui um flashback, não é? Porque muito recentemente eu comentei uma tese igualzinha que foi fixada pelo STJ. Foi o tema repetitivo 1245, saiu lá no informativo 827, então muito recente. Basicamente agora o STF fixou também sua tese de repercussão geral em idêntico sentido àquilo que o STJ já havia fixado. Então, que debate é esse? Onde surge isso? E, gente, esse tema 69 do STF é o tema da tal da tese do século. Então, o tema 69 diz que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. E por que tese do século? Porque a gente imagina o efeito tributário disso quando as empresas conseguiram tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso com certeza gerou uma economia gigantesca. Acontece que lá em 13 de 5 de 2021 foram modulados os efeitos. Uma informação importante é que essa tese, esse tema 69, ele foi fixado lá em 2017. E em 2021 foram modulados os efeitos. E aí basicamente se disse o seguinte, olha, esse tema fixado ele só vai ser aplicado àquelas ações judiciais e administrativas protocoladas até 2017, até 15 de 3 de 2017, que foi a data em que foi fixado o tema. Então, se foi proposta a ação depois, relativa a período anterior, não vai ser aplicado, tá? Então, essa foi a tal da modulação de efeitos. E aí vem a questão, como é que fica a situação daqueles contribuintes que ajuizaram a ação após 15 de 3 de 2017, mas que já tinham decisão favorável, até mesmo transitada em julgado lá em 2021, quando veio a modulação. Aí, como é que fica? Transitou em julgado, foi proposto depois de 2017, mas em 2021 já tinha trânsito em julgado. O Estado pode propor ação rescisória? Gente, foi isso que foi decidido, acredita? Então, o Estado pode sim propor ação rescisória. Com base em que, professor? Gente, com base no artigo 525 do CPC. Porque, veja só, lá no parágrafo 5º do 525, determina-se que é considerado título inexigível aquele que decorre de título executivo fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou de ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição em controle difuso ou concentrado. E aí o parágrafo 8º diz que essa decisão do parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, cabe inclusive ação rescisória. E o prazo da ação rescisória é contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Então, olha só, existe uma hipótese específica de cabimento de ação rescisória nesse caso concreto. Professor, mas veja só, a súmula 343 do STF, o tema 136 da repercussão geral, não impedem a ação rescisória em caso assim não, porque olha só, vamos ler aqui 136 da repercussão geral. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo à época da formalização do acórdão recidendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Então, olha só, diz, se o acórdão estava de acordo com a posição do plenário do STF, mesmo que posteriormente houve a superação desse precedente, não cabe aqui, então, a ação rescisória. O problema, gente, é que esse entendimento aqui trata tão somente daqueles tradicionais casos de ação rescisória, que são, por exemplo, literal violação à disposição de lei ou violar manifestamente a ordem jurídica. Mas aqui não é a hipótese, não é? A hipótese aqui nesse caso concreto
é essa lá do artigo 535, parágrafos 5º e 8º, onde se permite a ação rescisória em virtude dessa decisão do STF em sede de controle de constitucionalidade. Então, entendeu-se que, no caso concreto, seria sim possível a ação rescisória. Gente, não deixa de ser uma decisão que acaba por afrontar, de alguma forma, a coisa julgada, né? Talvez seja uma decisão que traz um impacto, sim, à segurança jurídica e, com certeza, os tributaristas aí de plantão devem estar de cabelo em pé. Mas é nesse sentido que o STJ e o STF fixaram sua jurisprudência. Então, aquela empresa que propôs a ação de acordo com o que o STF tinha fixado em sede de repercussão geral, acabou sendo prejudicada por uma decisão posterior que modulou efeitos e optou por modular os efeitos lá desde 2017, mesmo que tenha sido a modulação feita só em 2021. Então, questionável, penso eu, muito questionável, caber, nesse caso concreto aqui, a ação rescisória, mas precisamos saber que isso que foi decidido. Portanto, gente, como é que ficou aqui o destaque? Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral, fixada no julgamento do tema 69 da repercussão geral. Próximo julgado inserido na Constituição Federal e é mais uma tese de repercussão geral, tema 1337 do STF. A aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS a partir da repristinação promovida pelo decreto 11.374 de 2023 não está submetida à anterioridade nonagesimal. Gente, parece flashback, né? Já comentei isso aqui no último informativo do STF, informativo 1154. Mas o que nós temos de diferente agora? A fixação da tese de repercussão geral. E, gente, esse aqui é um julgado que é daqueles que a gente consegue trazer uma fofoquinha de bastidores, né? É um julgado bem interessante por isso. E aí vamos de novo trazer a fofoca, que já é fofoca requentada, porque, como eu disse, conversamos sobre ela no informativo passado. Basicamente, o que acontece? O decreto 8426 de 2015 estabeleceu alíquotas de PIS, PASEP e COFINS para determinadas receitas financeiras de empresas, beleza? Beleza. O que acontece? O que nós tivemos em 2022? Eleição, não foi? E o presidente perdeu. O presidente, então, em exercício, perdeu a reeleição. Quando foi no dia 30 de dezembro de 2023, então, penúltimo dia de governo, foi assinado um decreto que reduzia essas alíquotas de PIS, COFINS e PASEP para vários setores a partir de 1º de janeiro de 2023, ou seja, a partir do dia que o novo governo assumisse, ele já assumia com a queda de receita certa, com essa redução de alíquotas de PIS, PASEP e COFINS. Então já deixou ali a bomba armada, não foi? Armadíssima. O que o presidente Lula fez no primeiro dia mesmo, dia 1º de janeiro de 2023, assim que assumiu? Ele editou um decreto revogando esse decreto que foi assinado ali 2 dias antes pelo anterior presidente e repristinando o decreto lá de 2015. Então, na prática, o que aconteceu? O que aconteceu foi que esse decreto de 2022, de 30 de dezembro de 2022, não ficou nem um momento em vigor. No dia que ele entrava em vigor, não é? Já foi revogado e repristinou-se a lei de 2015. Mas, gente, vamos lá. Na teoria, ele entrou em vigor, né? Ele ficou em vigor ali, sei lá, por minutos, horas, não sei, né? Não sei bem que horas do dia o presidente Lula assinou esse novo decreto que entrava imediatamente em vigor. Então, na teoria mesmo, né? Esse novo decreto que veio para revogar o anterior e repristinar o de 2015, ele teria agora que obedecer o princípio da noventena. Então, pelo menos 90 dias com esse decreto de 2022, com alíquotas reduzidas. Em tese seria isso, não é? Só que aí o que acontece? O STF entendeu que, na verdade, no caso concreto, isso não teria que acontecer, porque não houve nenhum tipo de quebra de previsibilidade, de segurança jurídica, já que na prática
esse decreto de 2022, ele acabou não ficando em vigor por nenhum dia, né? Não teve nenhuma modificação prática na operação de nenhuma empresa. Então entendeu-se que, na verdade, não seria necessário obedecer à noventena e seria como se desconsiderar, como se esse decreto 11.322 de 2022 nunca tivesse existido. Até porque, gente, vamos lá, não é? Entrando em um debate mais profundo, era um decreto inconstitucional, ele simplesmente abria mão de receita, passando essa bomba para o governo posterior. Foi uma bomba que foi deixada ali armada, né? E abrindo mão de receita sem trazer ali nenhum tipo de receita complementar ou sem abrir mão de nenhuma despesa. Portanto, não é, entendeu-se por desconsiderar mesmo esse decreto e o decreto de 2015 continuou em vigor plenamente. Beleza? Beleza. Então, como é que ficou a tese? A aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS a partir da repristinação promovida pelo decreto 11.374 de 2023 não está submetida à anterioridade nonagesimal. E o último julgado de hoje, gente, foi inserido na Constituição Federal e é mais uma tese de repercussão geral, tema 1174 do STF. É inconstitucional a sujeição na forma do artigo 7º da Lei 9779 de 99, com redação conferida pela Lei 13.315 de 2016, dos rendimentos de aposentadoria e de pensão pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25%. Gente, veja só que legislação interessante, né, digamos assim. Simplesmente a Lei 13.315 de 2016 diz assim, olha, imposto de renda para quem reside fora do país, 25%. Ah, mas só ganha um salário mínimo, 25%. Ah, mas ganha 100 salários mínimos, 25%. Não importa, morou fora, paga 25% de imposto de renda. E isso é constitucional? Não, né? Isso não é constitucional. Isso fere vários princípios. Quais foram? Isonomia tributária, já que não há nenhum critério de distinção razoável entre a pessoa morar no exterior ou no Brasil, né? Não faz muito sentido, não. Também proporcionalidade, capacidade contributiva, vedação ao confisco e progressividade do imposto de renda. Por quê? Porque é uma alíquota fixa, né? 25%, não importa se a pessoa ganha muito, se ganha pouco, simplesmente será essa faixa de 25%. Então, gente, como é que ficou aqui a tese fixada? É inconstitucional a sujeição na forma do artigo 7º da Lei 9779 de 99, com a redação conferida pela Lei 13.315 de 2016, dos rendimentos de aposentadoria e de pensão pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a incidência de imposto de renda na fonte, a alíquota de 25%. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a você que ouviu até o final. E não deixe agora de comentar o que você achou, de curtir, de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify e de compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Poste aí na sua rede social que está nos ouvindo, manda naquele grupo cheio de concurseiro. Gente, tudo isso ajuda demais, vocês não fazem ideia do quanto fortalece esse projeto e do quanto é um incentivo a continuarmos com esse projeto por muito e muito mais tempo. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, por hoje foi isso e até a próxima.